Olá, oitavoanos, vamos lá para mais uma aula. Então, essa semana temos bastante coisa para estudar e vamos começar com introdução ao cálculo algébrico. Então, introdução ao cálculo algébrico quer dizer que nós vamos trabalhar um número desconhecido. O que é esse número desconhecido? É um número que nós vamos representar por letras. Então, aqui, quando nós trabalhamos o termo desconhecido, número, um número qualquer, nós temos que lembrar que nós vamos usar letras. Essas letras são as letras do nosso alfabeto, sempre tem que ser minúscula, não posso usar elas maiúsculas. Então, qualquer uma, A, B, C, D, A, que você preferir trabalhar, você vai usar, mas sempre tem que ser minúsculo. Então, aqui nós vamos representar um número desconhecido. Então, ó, o dobro de um número. O dobro, sempre eu vou representar pelo 2. Quem é esse número? Não sei. Usei o x, então 2x, ou seja, 2 vezes o x, o dobro de um número, 2x. Aí nós temos o cubo de um número real, x. Então, aqui ele está determinando qual é o número. Cubo, nós não podemos esquecer que é o 3. Então, elevado ao cubo. Então, x ao cubo, x com expoente 3. Porque ele definiu o número que ele queria. A diferença é menos dos números reais x e y. Aqui também ele está definindo os números que devem ser usados. Então, x, que é um número real, menos, que é a diferença que ele está falando aqui no início, o valor de y. Não sei quem são esses números quaisquer. A terça parte de um número. Então, aqui, terça parte está se referindo a uma fração de um número real, n. Aqui também foi definido o valor. Então, 1/3, né, de n. Então, terça parte, quer dizer que eu dividi ele em 3 partes. Qual é o número? Não sei. Posso determinar lá o 5, o 6, o 7, o 8, qualquer número, eu posso determinar para trabalhar aqui, tá? Só tem que ter cuidado na hora da interpretação para não representar eles errados, certo? Não esqueçam, pessoal, de copiar esses números, tá? Por quê? Esses exemplos, porque depois eu vou estar olhando o caderninho de vocês, não esqueçam disso. Então, cuidado aqui, ó, na interpretação dos probleminhas do enunciado das questões. Aí vocês têm o exercício 1 e 2 na página 62, que é só representar, não tem que resolver nada, vocês só vão representar a expressão algébrica ali que ele está colocando. Então, agora nós vamos para as expressões algébricas ou literais. Então, quer dizer que nós vamos trabalhar com números e letras. Então, aqui diz assim, qual a expressão algébrica que representa o perímetro da piscina retangular demonstrada a seguir? Então, aqui está a imagem da piscina, ele está dando a medida x, que é o comprimento, e y, que é a largura. Perímetro, pessoal, vocês sabem muito bem que é a soma de todos os lados. Então, se esse lado mede y, esse lado mede y. Se o comprimento mede x, esse outro lado do comprimento também mede x. Até o final das aulas eu vou aprender a lidar com isso aqui, bem direitinho. Então, se de um lado mede x, do outro lado também vai medir x, certo? Então, dando sequência. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu tenho x mais y mais x mais y. Então, como a piscina tem 2 lados que medem x, 2x. 2 lados que medem y, 2y. Essa aqui é a expressão algébrica ou a expressão literal, ou seja, estou representando letras e números nela. Não preciso resolver nada. Por quê? Porque eu só quero a expressão, eu não quero saber qual é o valor do perímetro no momento. Só vou representar usando as letras e os números, certo, pessoal? Dúvidas? Pergunta lá. Qual a expressão que representa a área total do terreno da figura? Então, aqui eu tenho a área 1 e a área 2. Então, percebam que eu tenho um formato de um L. E foi dividido em 2 áreas, onde esse retângulo denominado 1, ele tem comprimento, a largura A, e comprimento B. Então, se esse lado mede B, esse outro lado mede B. Se aqui mede A, aqui também vai medir A. E aí, aqui eu tenho um quadrado, que é a figura 2. Então, o comprimento mede C
comprimento mede C. Vocês sabem que o quadrado tem todos os lados iguais. E quando nós falamos de área, quer dizer que nós vamos fazer uma multiplicação. Base vezes altura. Base vezes altura. No quadrado, eu faço lado vezes lado. No retângulo, eu faço A vezes B. Então, eu tenho que a área é a multiplicação de duas de suas medidas e a área total é a soma de todas as áreas já calculadas. Então, a área 1, A vezes B, então fica AB. Não preciso representar o vezes ali no meio, porque ele não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu simplesmente escrevo AB. A área 2, que é o quadrado que aparece ali, C vezes C. Então, C ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho uma multiplicação de bases iguais. Repete-se a base. Quando não aparece expoente, o meu expoente aqui é 1. Então, 1 mais 1, 2. Isso a gente já estudou na propriedade das potências, que eu ensinei para vocês. Bases iguais, a gente repete a base e soma o expoente. E a área total, então, é a área 1 mais a área 2. Então, AB mais C ao quadrado. Professor, eu preciso fazer mais alguma coisa aqui? Não. Por quê? Porque isso aqui já está respondida a minha expressão algébrica que representa a área total que ele pede lá no enunciado da questão. Então, eu só preciso representar a expressão, eu não preciso determinar o valor em números, eu só quero saber em letras o que está representando. Dúvidas? Pergunta lá. Então, aqui, ó, um taxista para fazer uma corrida cobra um valor fixo de R$5. Então, ele tem o valor que ele cobra, que sempre, nesse caso aqui, independente a distância que ele vai percorrer, esse valor fixo aqui, ele não vai mudar. Então, um valor fixo de R$5 e mais R$2,50 por quilômetro rodado. Então, cada quilômetro que ele roda, ele cobra R$2,50. E a pergunta é, qual é a expressão algébrica que representa o valor cobrado pelo taxista? Eu só quero saber qual é a expressão, eu não quero saber qual é o valor. Então, o valor fixo, né, que eu já tinha demonstrado aqui para vocês, que é de R$5. O valor por quilômetro rodado, que é R$2,50. Eu quero saber o valor que ele cobra, vamos representar pela letra P, o valor no final da corrida. Quantidade de quilômetros, eu não sei quantos quilômetros ele vai percorrer, então eu vou representar por X. Então, com esses valores aqui, pessoal, essas informações do meu probleminha aqui, eu consigo resolver, ou seja, consigo montar a minha expressão. Então, o valor cobrado é P. Então, eu vou escrever P igual o valor fixo. Então, aqui é o valor que eu vou pagar, certo? R$5, que é o valor fixo, mais, aqui ó, já diz, ó, qual operação que eu vou efetuar, ó, entre o fixo e o variável, mais R$2,50 por quilômetro rodado, 2,50x. Por que 2,50x? X é a quantidade de quilômetros que ele percorre. Então, essa aqui é a expressão que eu represento, usando essas informações aqui que o meu problema está me dando aqui em cima, ó. Então, a expressão é P igual a 5 mais 2,50x. Professor, isso vai mudar? Vai mudar de acordo com o problema. Aqui, vocês não resolvem nada, vocês só escrevem a expressão e terminou. Não precisa resolvê-la, simplesmente escrever uma expressão para representar aquela situação que o problema está lhe informando. Aí vocês vão fazer os exercícios do 1 ao 9 na página 65. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, manda lá a foto do exercício aqui no privado, que a prof vai respondendo para vocês e auxiliando vocês como fazer, certo? E aí, bons estudos, as dúvidas estou à disposição de vocês. Não esqueçam de deixar um ok lá para contar a presença de vocês e mandem as fotos das atividades depois que vocês terminarem de realizar, para que eu possa dar o ok lá em quem fez as atividades, certo? Bons estudos e bom resto de semana para vocês.